Olá! Hoje eu vou trazer para vocês aqui um jogo chamado Shenmue. É um jogo que está disponível no Game Pass. Eu achei bem interessante trazer para vocês a história sobre esse jogo que eu tenho muito carinho e que foi lançado primeiramente para o Dreamcast. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, dê o seu like bagual e acione o sininho para você ver todas as nossas postagens. E não se esqueça, compartilha. Eu tô vendo muito pouca gente aí assistindo os vídeos. Gente, a gente vai mudar um pouco o cenário aqui do canal, mas isso aí é com o tempo. Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente vai dar uma mudada no cenário, ok? Mas enquanto isso, compartilhe nossos vídeos para quem gosta de videogames, séries e filmes. Você sabe, é aqui no Troço de Nerd, ok? Está começando mais um Troço de Nerd. Em 2001, um produtor, diretor artístico e designer chamado Yu Suzuki criava uma das suas obras mais fantásticas já criadas. Aliás, não uma de suas obras, mas um dos jogos mais fantásticos para console, chamado Shenmue. O jogo ele foi desenvolvido pelo produtor, diretor e designer chamado Yu Suzuki. Mas antes de comentar sobre o Shenmue, vamos falar um pouquinho sobre a carreira desse grande designer, roteirista, produtor artístico, diretor artístico de jogos de videogame. E o Suzuki, ele dirigiu vários jogos, inclusive, tanto para o Master System como para o Mega Drive. Entre os jogos que ele dirigiu e que ele ajudou a criar, nós temos o Afterburner, né? Nós temos o Virtual Cop, nós temos Virtual Fighters, inclusive ele ajudou a desenvolver a placa AM2 que tinha nos arcades. Era uma placa que ela consistia em fazer com que os gráficos poligonais gerassem um gráfico melhor, fazendo com que o jogo não ficasse muito lento. É mais ou menos alguma coisa assim, gente. Eu tô meio que... posso estar falando bobagem aqui, mas é uma placa que foi desenvolvida e mais tarde essa mesma placa ela foi adaptada para uns consoles chamado Dreamcast, ou Sega Dreamcast, como a gente conhece aqui. O Sega Dreamcast teve um pouco tempo de vida. Ele foi lançado lá em 2000 e em 2002 ele simplesmente acabou, porque aí chegou o PlayStation 2 que tinha gráficos melhores, até mesmo o tempo de load entre os jogos eram mais rápidos. Mas o Dreamcast deixou muita saudade, mas não é sobre o Dreamcast que eu quero falar hoje aqui com vocês. E o Suzuki, como eu falei, ele fez vários jogos, ele criou vários jogos. Entre os jogos que ele criou, a sua maior obra, e até hoje é considerado por ele uma obra de arte, se chama Shenmue. E o Shenmue, esse mês, ele está disponível no Game Pass. Para quem tem Game Pass, vai lá, baixa o Shenmue e eu vou explicar para vocês do que se trata. A história de Shenmue conta a história de Ryu Hazuki, um jovem de 18 anos que acaba presenciando o assassinato de seu pai por um homem misterioso, mas mestre em artes marciais, por causa de um espelho do dragão. É um artefato que está na família de Ryu há muitos anos, em que esse homem acaba assassinando seu pai por causa desse artefato, e aí passa-se muitos anos e o Ryu resolve ir atrás de vingança. O Shenmue, o Yu Suzuki criou o Shenmue justamente para que ele fosse desenvolvido em 3 capítulos. Infelizmente, o Shenmue 1 foi lançado em 2001 e o Shenmue 2 foi lançado em 2002, só que porém o Sega Dreamcast já tinham acabado de produzir jogos para ele, não existia mais jogos para o Sega Dreamcast, e aí conforme foi feito um acordo com a Microsoft, o Shenmue 2 foi lançado para o primeiro Xbox. Interessante essa história, né? Shenmue tinha algumas coisas bem interessantes. Entre elas é o seguinte, nós tínhamos várias missões dentro do jogo. Vamos levar em conta o seguinte, o jogo ele não é totalmente um jogo de mundo aberto,
eu vou contar para vocês assim, ao meu ver, ao meu parecer, ele é um jogo semi-mundo aberto. Isso porque o personagem Ryu, ele vive num vilarejo, e esse vilarejo ele tem a parte que fica um pouco mais alta, uma espécie de morro, e embaixo fica o setor comercial dessa vila onde o Ryu mora. O Shenmue ele tinha várias missões, como por exemplo, às vezes tu tinha que conversar com uma pessoa onde ficava num certo local, só que aquele local ele tinha um horário X de funcionamento. E esse horário X dessas missões que tu tinha que fazer, não era tu chegar e fazer. Tu tinha que chegar exatamente no horário correto da abertura do local para conversar com aquela pessoa. E assim eram todas as missões. Todas as missões do Shenmue ele continha ele era tudo em tempo real e as missões tinham todas horários para serem cumpridos. Então, às vezes acontecia de tu ter que falar com uma pessoa que só vai estar naquele local às 5 horas da tarde, então tu saía de manhã da sua casa, descia para a parte comercial e aí tinha que ficar zanzando ali na área comercial, falando, tem a liberdade de falar com todos e qualquer pessoa. E tinha algumas coisas que tu poderia fazer. Uma coisa interessante é que se tu voltasse muito tarde para casa, tu poderia ser assaltado por gangues que estão ali no vilarejo, e às vezes tu podia perder, se perdesse, perdia todo o dinheiro, e às vezes tu poderia ganhar, que aí ganhava mais experiência. Shenmue, o primeiro Shenmue foi lançado em 2001. Em 2002, quando foi lançado Shenmue 2 pro Xbox, o Ryu acaba indo para Hong Kong, atrás desse homem misterioso que assassinou seu pai, e lá ele acaba conhecendo alguns personagens e praticando Kung Fu, já que o personagem Ryu, no primeiro Shenmue, ele é um lutador de Jiu-Jitsu. Gente, não é o Jiu-Jitsu Gracie que a gente vê hoje, que a gente vê hoje no chão. É um jiu-jitsu japonês mesmo, que continha socos, chutes, enfim. É um jiu-jitsu, o próprio jiu-jitsu japonês. E em Shenmue 2 ele acaba praticando alguns golpes de Kung Fu num templo budista. É bem legal, bem interessante. O jogo era muito legal, tinha algumas coisas muito bacanas, porém, tem algumas coisas que incomodam. Por exemplo, essa questão de tu ter que esperar um horário certo para fazer aquela missão, isso aí incomodava um pouco. Então, dentro de cada vilarejo, quando tu tá dentro daquele vilarejo, tu não tem nada o que fazer, tu pode entrar no fliperama, jogar algum fliperama, tu pode comer alguma coisa na lancheria, beber alguma coisa, mas tinha momentos que tu tinha que voltar para casa e o jogo não parava, porque como é em tempo real, às vezes tu tinha até que dormir. E dormia, e o horário não passava. Ou seja, tu não tinha como tu acelerar o tempo, porque o tempo era tudo em tempo real. Isso é uma coisa que incomodou muita gente. O Shenmue ele teve boas críticas, inclusive foi aclamado pela crítica como um dos melhores jogos do milênio, né? Um dos melhores jogos do século. E o Suzuki levou anos para desenvolver esse jogo. Porém, com o fim do Xbox, o projeto Shenmue 3 ficou um pouquinho afastado e o Suzuki ele começou a arrecadar alguns fundos na internet para poder finalizar o Shenmue 3. E nós teremos aí, futuramente, acredito que final de 2020, nós teremos Shenmue 3. Eu espero que Shenmue 3, eu estou ansioso para jogar esse jogo. Mais especificamente, parece que ele vai vir para o Xbox One e para o PlayStation 4. Ok? Gente, eu espero que vocês joguem Shenmue. Ele está disponível no Game Pass. É um baita jogo, só que tem que ter um pouquinho de paciência. Não se esqueçam, é um jogo de RPG, então paciência é uma coisa que tu tem que ter com qualquer jogo desse tipo. Não é um jogo de mundo aberto, porque tu não pega carros, não pega veículos, mas é um jogo de semi-mundo aberto. Você pode entrar dentro do vilarejo, você entra na maior parte das lojas, você pode lanchar, você pode jogar fliperama, pode conversar com as pessoas, mas ele acaba se tornando cansativo depois de algumas horas. Tem que ter um pouquinho de paciência. Ok? Espero que vocês tenham gostado do programa. Eu sou Juliano Castro e até logo!